Pessoal, vamos dar início, então. Bom dia a todos. Nós vamos ter um bate-papo interessante hoje, nesta manhã. E para as perguntas, na base da tela tem um Q&A. Do lado do bate-papo ali tem um ícone para question and answer, perguntas e respostas. E a ideia é que aqui esse seria o caminho. Se vocês puderem encaminhar algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tiverem, passam por ali, a gente vai estar monitorando para depois interagirmos com os palestrantes, para a gente poder esclarecer todas as dúvidas. É um prazer muito grande estar conduzindo com vocês essa conversa rural, que traz assuntos tão importantes para o nosso dia a dia, para o dia a dia de quem está associado de alguma forma, acompanha o setor rural, o agronegócio, né? Importante para os produtores rurais, importante para o Banco do Brasil e todo o seu time de colaboradores, o maior banco do agronegócio do Brasil, que tem demonstrado todo o apoio ao setor durante muito tempo, é a liderança, é o esteio para o setor produtivo. É um prazer também para todos da seguradora, da Brasilseg, a seguradora do agronegócio, líder nesse mercado, e a gente tem um orgulho muito grande de estar compartilhando periodicamente com os colaboradores do Banco do Brasil, os colaboradores da Brasilseg, um conjunto de informações relevantes para a gente disseminar isso, inclusive, para os produtores, para chegar no público final. Hoje nós vamos conversar sobre as tendências climáticas para o período de julho, agosto e setembro, com a participação do Marshall Santos, que é da Diretoria Técnica Rural da Brasilseg, e contando com a participação também dos assessores de agronegócios do banco, vinculados à DIRAG, que é um time de alto nível técnico. Marshall, que é agrometeorologista da Diretoria Técnica Rural da Brasilseg, fique à vontade, Marshall, para apresentar para a gente aí suas informações sobre as tendências climáticas. Legal, Giovanni. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Sim, tudo A certo. tela aí também está compartilhada? Ainda não. Opa, então mais uma vez. Ótimo. Por favor, me sinalizem assim que Pode. conseguirem visualizar, tá? Ok. Bom, legal. Então, pessoal, né, primeiramente, bom dia. Muito satisfeito por poder estar fazendo parte aqui dessa iniciativa, né, da Live Rural, né, já a segunda edição. E agora trazendo aí o nosso bate-papo sobre tendências climáticas nesse novo formato, né? Então, o Léo já adiantou, né, bastante coisa aí sobre o que nós tivemos, né, do ponto de vista tanto de números da safra quanto de risco, né, até o momento. E aqui a gente entra, né, focado mais realmente na questão climática, né? Vamos olhar também um pouco, né, para o retrovisor ainda, né, só que aí trazendo mais um panorama climatológico, e para depois podermos, né, olhar lá para frente desse trimestre aí que já está se iniciando agora no mês de junho, já está se avizinhando. Então, assim, o nosso bate-papo aqui, né, eu dividi nesses três tópicos principais, né, onde nós vamos, como já adiantei, fazer aí, olhar um pouco, né, para os últimos meses, tendo visto que o que vai acontecer daqui para frente é muito impactado também pelo que ocorreu, né, nos meses anteriores. De uma maneira rápida, posteriormente, vamos passar um pouco da nossa exposição, né? O Léo já falou de maneira detalhada, e a gente vai olhar também da exposição de verão, né? Vamos dar os grandes números da carteira e olhar um pouco dessa nossa exposição da segunda safra agora, contendo tanto milho quanto os cultivos de inverno. E aí depois, no terceiro momento, a gente adentra aí né, no olhar sazonal, né, para os próximos 3 meses, julho, agosto, setembro. Então a gente acabou de entrar aí, né, na última segunda-feira, né, astronomicamente aí, né, dia 21 de junho, né, a gente entra no inverno, né, propriamente dito, e sempre é um momento oportuno, né, para a gente trazer, né, essas discussões e atualizar esses panoramas do ponto de vista climático, né.
Então, pessoal, como eu falei, né, primeiramente trazendo essa perspectiva e olhando, como o Giovanni falou, um pouco para o retrovisor, só que nesse caso agora, trazendo uma perspectiva do que ocorreu do ponto de vista de chuva mesmo, de umidade, nós percebemos, eu estou trazendo aí um recorte desde outubro de 2020 até o último mês, né, fechado, completo que a gente tem, que é o mês de maio, não por acaso, né, desde outubro. Então, muito tem se falado aí, inclusive na mídia, nas últimas semanas, saiu, destacando aí a questão de uma crise hídrica, né? E aí eu achei relevante a gente fazer, né, esse recorte aqui, né, e comentar, né, de que forma isso, né, vem impactando, né? O Léo já falou, né, de forma pontual aí, com relação às culturas, né? E aqui a gente vê, o que aconteceu do ponto de vista de chuva, tá? Então a gente observa desde um pouco antes, mas principalmente desde outubro de 2020, né, especialmente para essa região aqui que eu estou destacando com essas linhas, né, que eu vou chamar daqui em diante de centro-sul do Brasil, tá? Então, quando eu falar centro-sul, vocês já consideram essa região aqui dessa linha preta para baixo. Então, a gente observa que de outubro para cá, né, a gente encerrou os meses, né, com chuvas abaixo da média, né, nessas regiões, na maior área dessas regiões. Então, só para explicar esse mapa, onde a gente tiver as regiões destacadas em vermelho, é que a gente fechou o mês, né, com a chuva abaixo do esperado. E as regiões em azul, né, onde a gente fechou o mês com a chuva acima do esperado. E quando eu estou falando de esperado, o que é que eu estou querendo dizer? Né? Querendo falar de uma média dos últimos 30 anos. Então, quando vocês escutam na mídia falar choveu 50% do esperado para o mês, né? Então choveu 50%, né, dessa média climatológica, né, considerando aí os últimos 30 anos. Então, a gente observa que no centro-sul do Brasil, realmente, né, desde o ano passado, não é algo de agora, e a gente já veio comentando em outras oportunidades também, com relação a essas chuvas, né, esse tempo mais seco, né, predominando aí sobre o centro-sul do Brasil, né? Grande parte disso, né, é bem característico do fenômeno La Niña. Então, os principais efeitos, né, que isso vem acarretando, principalmente destaco, né, questões de abastecimento, né, de água e energia. Então, pegando aqui a bacia do Rio Paraná, aqui em São Paulo também, bastante seco desde o último ano, né, o estado de Minas Gerais também. Principais efeitos, se debruçando sobre essas questões hídricas e de abastecimento, né, a continha de energia aí ficando mais cara, né, então tudo isso, né, tende a refletir esse cenário que a gente tem observado. Do ponto de vista de agricultura, né, então destacaria principalmente culturas perenes, né, e aí incluiria café, então o Léo já destacou, né, a cultura do café que vem sofrendo desde o último ano, né, com essas estiagens, cana-de-açúcar também, né, a gente não pode esquecer, e as culturas anuais, como soja e milho, né, só que eu costumo dizer que aos trancos e barrancos vem sobrevivendo, né, tendo em vista que essas culturas ficam um tempo menor de exposição, né, e muitas vezes não só o acumulado é determinante. Né, o momento em que a chuva ocorre, né, não pode literalmente salvar a lavoura. Então, apesar de tudo isso, né, como o Léo falou, na apresentação dele, a gente aí teve uma safra de verão performando bem, apesar de perdas, né, pontuais devido à seca nessas regiões do centro-sul do Brasil. E aí, todos esses meses aí, a gente observa que apenas janeiro de 2021 é que apresentou um padrão ali diferente, né? Então, um padrão onde as chuvas excederam a média na maior parte da região aí do centro-sul do Brasil. E aqui só para ratificar tudo isso, estou destacando, né, ainda essa região centro-sul do Brasil, e no mês a mês aqui a gente tem os acumulados de chuva. Então, a média destacada em preto e a média destacada em cinza, perdão, em preto o ano presente ano 2021. Então, a gente observa aí que realmente
de um modo geral, interpolando aí toda a região centro-sul do Brasil, a gente tem apenas o mês de janeiro de 2021 excedendo a média esperada. E aí, trazendo agora para um ponto de vista, né, mais de reflexo disso em condições de umidade do solo, né, ainda destacando essa região centro-sul do Brasil, eu trago aqui duas componentes, né, do balanço hídrico, tanto a precipitação quanto a evapotranspiração potencial. E essa linha aqui é justamente a subtração entre os dois, né? Entre a precipitação e a evapotranspiração potencial, que a gente chama de P menos ATP, né? Só que aqui ela está sendo acumulada. Então, analogamente, aqui a gente poderia, né, fazer um paralelo com a conta do banco mesmo. Se a gente só vai tirando, né, dinheiro, a gente chega uma hora que, né, a conta vai ficar ali no negativo, né? Então, o mesmo acontece ali com a água no solo. Então, se só vai evapotranspirando, né, a perda combinada ali de água por transpiração da planta e por evaporação do solo, né, e não chove, então chega uma hora que esse saldo aí, essa relação aí vai ficar negativa. E aqui é justamente o que a gente tem observado nesse ano 2021, né, o P menos ETP negativo, ou seja, significando que a componente de saída está, né, excedendo a componente de entrada, que seria a precipitação. E qual seria a média esperada, né, para esse período aqui, ainda destacando de outubro a junho? Essa seria a média, né? E olha só o quanto a gente está distante dessa média, né? Ficando aí cerca de 400, né, 500 milímetros abaixo aí, né, dessa média, tá? Do centro-sul do Brasil. E aí, comparando isso com o ano passado, então a gente percebe que, né, no ano passado foi um pouco melhor, né, mas ainda assim a gente teve um P-ETP aí bem negativo, né, e bem parecido, né, um pouco atenuado com relação a esse ano, né, mas um padrão aí bem parecido. Ou seja, a gente já veio, né, como eu venho mostrando lá desde o início da minha fala, de sucessivos meses. Então, desde o ano passado, fechando meses com chuvas abaixo da média nessa região centro-sul do Brasil. E aí, então a gente já vem de 19, 20, um mês complicado para essas regiões, e agora 20, 21 também, com chuvas ainda abaixo da média, e esse saldo aí bem negativo, bem distante da média, que normalmente seria observada para esse período. E aí a gente trazendo aí, abrindo ainda mais o leque, o horizonte, trazendo os últimos 30 anos, a gente observa justamente como estamos, né? A posição desses últimos 2 anos, dessas 20, 21 e 19 e 20, né? Então estamos bem distantes do que aconteceu aí, comparando com os últimos 30 anos. Então a gente aí pode, pelo menos aí com esse horizonte de 30 anos, dizer, né, com certa confiança que estamos passando aí por uma das situações hídricas mais difíceis aí dos últimos 30 anos, tá? Então, particularmente agora, no ano 2021, sobre a região do centro-sul do Brasil. Então, como o Léo já destacou, é um ano aí de Laninha, né, que não contribuiu muito para isso. Então, o Laninha ele tem essa característica, né, também de trazer chuvas menos volumosas para essa região do centro-sul, mais especificamente o sul do Brasil também, e contribuiu bastante para esse quadro, tá? Bom, e aí ainda complementando essa questão, né, de umidade no solo, enfim, né, o pessoal do CEMADEM, né, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, eles fazem um trabalho fantástico, né? Então, os colegas do CEMADEM, eles realizam um monitoramento de secas, né, nas diferentes regiões do Brasil, através do Índice Integrado de Seca. Então, o Índice Integrado tem esse nome aí, integrado, porque ele combina, né? Não só ele integra informações ali de superfícies, né, que oriundas de estações meteorológicas, como também informações de satélites, né, índices de vegetação, enfim, e produz, né, um índice, né, que é o IIS, que nos permite realizar essa caracterização da condição de seca. Aqui nós temos para as duas escalas temporais, né, o índice para a escala de 3 meses e para a escala de 6 meses. Tá? Para aplicações do ponto de vista de agricultura, o índice na escala de 3 meses é mais apropriado, tá? Para a gente olhar
e o de 6 meses, né, mais adequado, né, mais utilizado para realmente para questões hidrológicas. Então, acima dessa escala de 6 meses, dos últimos 6 meses, e considerando aqui os últimos 3 meses. Então, a gente observa, tá, através do índice integrado de seca, aqui esse miolo, né, do centro-sul do Brasil, pegando ali centro-sul do Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, né, oeste de São Paulo, noroeste do Paraná, sudoeste do Paraná, região mais central também do Paraná, grande parte do estado de Minas Gerais, ali centro-norte, também pegando parte do Triângulo Mineiro, zona da Mata Mineira, sul de Minas. Então, toda essa região, esse miolo aqui, né, compreendendo ali com a grande área entre seca severa, extrema ou seca excepcional. Então, muito em decorrência daquilo, né, que a gente já vem comentando aí, daquele panorama dos últimos meses, né, onde essa região aí do centro-sul do Brasil foi bem, foi bem castigada, tá, com chuvas abaixo da média. E aqui a gente observa justamente a variação, né, do mês de maio, né. Eu só esqueci de falar que a última posição que nós temos, que foi do mês de maio. Então, desse referente ao mês de junho deve sair no início do próximo mês. E aqui é justamente a relação entre maio e abril, né? Então, as regiões onde houve uma melhora no quadro está destacado em verde, e onde houve uma intensificação da seca entre abril e maio, destacado aí nas cores mais amarronzadas. Então, a gente observa que entre abril e maio tivemos uma melhora no quadro, né, da classificação de seca no estado do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina, estado do Paraná, pegando região também região mais ao norte, norte central e pioneiro, tá? Então, essa melhora só não quer dizer que a situação está boa, apenas querem dizer que desintensificou, né, a seca nessa região dentro do referido período, tá? E uma intensificação, né, do quadro de seca, tanto no Mato Grosso do Sul, né, sul do Mato Grosso do Sul, quanto lá naquela região de Minas Gerais também, pegando ali o centro de Minas, zona da Mata Mineira, e parte do sul de Minas Gerais, também houve intensificação desse quadro de seca. Tá? Então, esse aí é o nosso panorama mais recente. Tá? E aí o pessoal do CEMADEM também faz um levantamento muito interessante, né, que com relação às áreas agroprodutivas afetadas, tá, pela seca. Então, a gente tem aqui 3 faixas, né, de percentuais, né, das áreas agroprodutivas afetadas. Então, áreas que foram afetadas entre 40% a 60%, áreas que foram afetadas entre 60% a 80% e acima de 80%. Então, a gente observa que essas áreas agroprodutivas, o número de áreas, né, agroprodutivas afetadas em mais de 80%, né, está também concentrada aqui, né, nesse miolo que a gente vem falando. Mato Grosso do Sul, noroeste aqui do estado do Paraná, oeste de São Paulo, como falei, São Paulo vem desde o último ano aí, né, com pouquíssimas chuvas, e o centro ali de Minas Gerais também, com diversos municípios, né, com alto percentual dessas áreas agroprodutivas afetadas pela seca. Tá? E aí, para trazer, né, ainda já uma visão agora mais voltada para essa segunda safra, principalmente com foco no milho, né, que o Léo já também já falou, né, já introduziu, né, sobre a seca, né, que afetou o milho segunda safra. Eu trouxe aqui um recorte, né, de 3 momentos, né, entre 10 de março e 10 de abril, entre 10 de abril e 10 de maio, e entre 10 de maio e 10 de junho. Então, aqui, esse mapa representa, né, a precipitação acumulada nesse período. Né? Então, 10 de maio, entre 10 de maio e 10 de abril, então logo ali, né, logo após que as lavouras tinham, né, sido plantadas, então muitas delas, como o Léo falou, plantadas com devido um significativo atraso, né, mas a gente observava que foi um período que tivemos, né, um certo acumulado de chuva que realmente, né, permitiu, né, com que
a safra fosse iniciada de maneira razoavelmente bem. No entanto, ali entre 10 de abril e 10 de maio, né, nós tivemos a atuação de uma alta pressão, né, muito situada, né, mais para o sul, né, pegando parte do sul do Brasil, né, e a alta pressão na atmosfera ela realmente funciona como uma tampa, né? Então ela inibe, né, todo e qualquer movimento horizontal, movimento convectivo, formação de chuva, né, e assim como, né, ela dificulta o avanço dos sistemas transientes, né, as frentes, as famosas frentes frias, né, que passam pelo continente distribuindo distribuindo chuva. E aí o que aconteceu? A gente observa esse período aqui, entre 10 de abril e 10 de junho, que ficamos aí, principalmente o estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, diversos, né, até 40, até 45 dias, sem um acumulado, né, um acumulado agrícola significativo de chuva, né? Então, como eu falei, isso se deu pelo posicionamento, né, de uma alta pressão, ficou mais posicionada aqui, tendendo ao sul do Brasil, pegando parte do estado do Paraná, inibindo com que, né, as frentes avançassem mais para o interior do Brasil, chegando ali em São Paulo, Mato Grosso e sul do Goiás. Então, ocorreu aí, né, essa seca atingindo o milho, como o Léo realmente falou, a gente realmente acredita, né, que já que tivemos, de fato, em decorrência dessa seca, né, diversas lavouras aí impactadas, né, e de formas aí irreversíveis até. No entanto, a partir do dia 12 de maio, né, a gente teve centro de alta pressão voltando mais para centro-norte do Brasil, onde naturalmente ele deveria estar localizado, né, onde normalmente a gente observa nessa época do ano, né, e aí permitiu, né, o avanço, né, dessas, dessas frentes distribuindo chuvas, chegando até em algumas ocasiões, mas até realmente na faixa ali do centro-oeste, mais ao sul do centro-oeste, tá? Então a gente espera que essas chuvas aí ocorridas, e assim tem se mantido, né, mais frequentes aí sobre o centro-sul do Brasil nos últimos 40 dias, venham para realmente amenizar, né, em muitos casos, as lavouras de milho segunda safra. Então esse foi um panorama aí, eu fiz questão de trazer para a gente ver, né, como é que aconteceu, o que aconteceu do ponto de vista de acumulado de chuva desde o início da segunda safra. Então, em consequência de tudo isso, a gente tem esse panorama aqui de umidade no solo. Então, uma certa reposição foi observada, né, sobre o centro-sul do Brasil. Então, estamos ali, né, em patamares razoáveis, né, com disponibilidade de água no solo entre 40% e 60%. Né? No entanto, aqui a região central do Brasil, né, já mostra aquela cara aí já bem típica, né, do inverno, que é a região mais ficando mais seca, tá? Pouca precipitação ocorrida nos últimos dias nessa região, e aí o solo apenas secando, né? A caixa só secando, perdendo água, e nós estamos já aqui em situações muito baixas, né, de armazenamento de água no solo. Então, em muitos casos aí abaixo de 20%, 20 milímetros, perdão. Então, pessoal, esse foi o nosso olhar, né, um pouco do que aconteceu até então. Agora eu vou passar rapidamente pela nossa exposição da carteira, né, para a gente ver como que nós estamos posicionados com relação a risco, né, as nossas culturas seguradas frente a esses riscos aí que nós estamos comentando, tá? Então, o Léo já trouxe partes aí dos números gerais da carteira, né? Então, cerca de 77 mil apólices, né, emitidas na safra como um todo, e mais, né, de 10 mil sinistros já. Então, boa parte dele ali concentrada na safra de verão, né? O Léo já destacou a seca que houve no milho, então, milho-verão, pegando ali o Rio Grande do Sul, Paraná, né? A seca também no café, e Mato Grosso lá na colheita da soja, tivemos eventos
de chuva excessiva, né? Seca também em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Enfim, o Léo já deu esse panorama bem detalhado da safra de verão e os eventos, né? E agora, na safra de inverno, a gente já está ultrapassando 3.500 sinistros, né? Com destaque aí para os estados, principalmente do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? E aí, nessa segunda safra, que é mais o foco aqui, né? Como nós estamos posicionados, né? Então, a nossa principal contratação, né, massa de contratação, é realmente o milho segunda safra. Então, cerca de 11 mil apólices, né, distribuídos aí aos capital segurado para essas culturas, né, concentradas nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, né? Um pouco de milho também ali na região do Cealba, o que chamamos aqui do milho terceira safra, obviamente em menores proporções, tá? Mais concentrado ali no estado de Sergipe. Então, está a safra lá em curso também, né? Então, a partir de abril já tem um plantio lá, então já temos, também temos essa safra de milho lá em menores proporções e os cultivos de inverno aqui, então, além do trigo, incluindo aveia, canola, triticale e cevada. Então, compreendendo aí cerca de 1.300 propostas concentradas tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto no estado do Paraná, principalmente, tá? Então, essa é a forma aí, a nossa disposição geral, né, de culturas expostas a esses intempéries climáticos. E com relação ao volume de sinistro, bem rapidamente, o Léo já destacou bem essa seca, né, ocorrida, né, e nós comentamos agora há pouco também ali, isso no arranque, né, da segunda safra, no estabelecimento da segunda safra, é uma seca ali bem severa no estado do Paraná. Então, apenas o estado do Paraná já compreende quase 50%, né, de todos os sinistros comunicados até então, né? Então, quase que a totalidade desses sinistros ocorridos nessa segunda safra e também aí juntando com cultivos de inverno, né, quase a totalidade dele, 97%, são característicos de eventos de seca. Então, a gente observa, né, aquele miolo lá que a gente vinha conversando, é justamente esse miolo aqui onde está concentrado os maiores percentuais, né, de sinistros comunicados nessa segunda safra, tá? Então, dando destaque aí mais uma vez para o estado do Paraná, onde já devemos ter mais de 1.700 sinistros comunicados nessa segunda safra. Bom, então, dito isso, né, olhamos para trás, agora é hora de olhar para frente, tá? O Giovanni, se tiver alguma pergunta aí, né, a gente já pode aproveitar sobre essa primeira etapa e respondendo. Seria importante, sim. Carbone, vamos fazer essas primeiras perguntas, por favor, até para o Márcio e para o Loreno. Já temos Vamos algumas sim. perguntas? Vamos sim, Guizá. Então, eu vou fazer a primeira aqui para o Loreno, por ordem de chegada, e aí depois eu direciono as outras para o Márcio. Loreno, quem mandou foi o ATNC, para nós chega essa identificação. E sempre lembrando, pessoal, se tiverem dúvidas, no QIA, coloque suas perguntas, a gente vai girar aqui entre os nossos apresentadores aí, a participação de vocês é muito importante para girar o nosso conteúdo. Então, Loreno, pergunta do ATNC aqui. Gostaria que falassem sobre o déficit hídrico e possível não renovação das outorgas dos irrigantes. O risco disso, e aí aproveitando, ou você ou o Márcio, se tem alguma referência de informação sobre os reservatórios de irrigação no estado do Goiás. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, Carbone. Bom, em relação a essa situação, é importante, a gente recomendaria que a área técnica do banco e em articulação com a superintendência se articulasse com os órgãos estaduais que respondem pela maioria das outorgas, tem competência sobre os cursos d'água aí, a maioria são de competência dos órgãos estaduais, e até porque, com certeza, secretarias estaduais ou as próprias federações devem estar acompanhando, principalmente nos estados onde isso está sendo, digamos, mais impactante. Sobre o seguro, é importante lembrar que o seguro não cobre, a priori, as perdas por falta de água em culturas irrigadas. Então, é mais importante ainda
que se observe e se alerte, inclusive assistência técnica, né, que é quem começa o processo, né, e as agências do banco também, né? Então, se faça esse alerta nas regiões, se faça o levantamento junto aos órgãos estaduais e alerte as agências e também as empresas de assistência técnica sobre essa situação, já que no caso de culturas irrigadas, especificamente sobre o seguro, não teríamos essa cobertura, e é um risco de crédito também, então sobre essa ótica também é importante que isso seja previamente acompanhado, e é claro, né, para o próprio produtor ter lá a segurança em relação à decisão de se fazer esse cultivo numa situação dessas ou não. Marshall, teria alguma coisa? Os dados sobre o estado de Goiás, especificamente, ou outro qualquer, com certeza, os órgãos estaduais de responsáveis por essa questão, os órgãos que, em geral, têm a competência para emitir os outorgas, devem ter esse acompanhamento. Nós, a princípio que eu saiba, não sei, Marshall, se a seguradora tem algum acompanhamento disso. Não por parte da seguradora, mas quem tiver interesse em acompanhar com relação a níveis de reservatórios das diferentes bacias, né, do Brasil, né, isso é monitorado e disponibilizado diretamente pelo site da ANA, Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico. Então, um órgão federal que faz aí esse acompanhamento e, porventura, também alguns órgãos, né, de forma mais regionalizadas, então, secretarias aí mais estaduais também possam ter essas informações detalhadas, tá? Ok. O Márcio, depois eu vou fazer essa pergunta para você, depois eu tenho uma para o Léo. Aí você põe no chat o nome certinho, para o pessoal pegar essa pesquisa. Então, só vou aproveitar para você fazer mais uma pergunta, duas perguntas para você, depois eu passo uma para o Léo. Quando você está falando da média de chuvas, né, perguntaram aqui, o colega do banco, que vem identificado pela matrícula, essa média de quantos anos, né? As médias de chuva que a gente se baseia, você comentou que é 30, mas eu queria saber o seguinte, tem algum motivo por ser 30, se for menos, prejudica ou não a análise? É um consenso de análise? E outra pergunta, aproveitando até a carona da sua fala, se tem algum, por exemplo, né, a gente tem essa questão de um déficit hídrico que vem vindo aí, né, se aproxima. Tem algum fenômeno climático, como isso é revertido, ou na experiência passada teve anos que, de repente, acontece alguma coisa e isso é revertido, é uma tendência que se mantém aí de acordo com as previsões que se avizinham? Legal, Carbone. Então, vou começar pela primeira pergunta, com relação ao período, né, de referência de 30 anos. Né? Por que isso ocorre? Isso é uma recomendação da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, para estudos climatológicos, né, é necessário utilizar no mínimo 30 anos de dados. Né? Por quê? Então, eu vou dar um exemplo. Então, vamos imaginar que a gente se restrinja a 2, 3 anos. Né? E aí a gente, vamos pegar os últimos anos, né? De 19, 20 e esse ano. Então, poxa, foram anos marcados aí com relação a um padrão climático. Tivemos nesse inteirinho um laninha, né? E aí a gente tem associado esse laninha um padrão de chuva específico, né? Que, como a gente viu, prejudicou, né? Do ponto de vista de precipitação, o centro-sul do Brasil. Então, a gente imagina, vamos pegar esses anos como referência, tá? A gente observa que a gente ficaria muito enviesado. Né? Por quê? O período é muito curto e não muito representativo. Né? Então, por quê? Porque ele estava um período curto submetido a um único padrão climático, né? Entre aspas, único entre aspas. Tá? Então, esse período de 30 anos é justamente para dar essa representatividade, né? Ou seja, dentro do período de 30 anos, a gente tem tempo suficiente, né, para ficar exposto a diversos padrões climáticos. Então, vai ter ano de Laninha, com o Pacífico aquecido, vai ter ano de El Niño, com o Pacífico mais resfriado, e tudo isso vai influenciar no padrão de chuva. Então, o objetivo disso é realmente você normalizar, né? É por isso que é chamado de normal climatológico. Então, você ter ali
uma referência, né, de como é o comportamento da chuva em determinado local, né, de uma forma normalizada. Então, por isso que é utilizado cerca de, no mínimo, 30 anos. Tá? A segunda pergunta, perdão, já esqueci. Desculpa, Márcio, estava no mudo. A segunda é se tem algum... Se é reversível, né? Isso, é reversível, se já aconteceu no passado, se tem essa expectativa esse ano, como que... O que Tá. está aí? Não, com certeza. Não, como eu falei, tá? Então, obviamente, é reversível, tá? Só que, principalmente do ponto de vista de abastecimento, né, não é algo que ocorre da noite para o dia. Então, como a gente percebe, o lençol freático ele vem sendo, né, esvaziado sucessivamente, né, mês após mês. Então, uma vez que a gente tem um padrão climático diferente, isso é, de fato, reversível, né? Só que isso não ocorre da noite para o dia. Então, precisa aí de meses, sucessivos meses, né, com disponibilidade de chuvas mais regulares, para que esse padrão possa ser revertido. E aí a gente está agora entrando no inverno. É por isso que as preocupações do pessoal aí, principalmente com relação ao pessoal mais da hidrologia, né, e de energias, porque a gente está entrando no inverno, que já é o período, né, naturalmente seco. Né? Como a gente sabe, aqui no centro, na região central do Brasil, sudeste, chove pouco mesmo, então, durante o inverno. Então, se a gente já vem de meses, né, anteriores com pouca chuva e entra no inverno, que a gente naturalmente já sabe que a chuva é mais escassa, então isso tende a levantar um sinal de alerta. Mas, resumindo aí, é reversível sim, uma vez que a gente tem um padrão climático favorável a isso. Bacana, Marshall. Tem mais uma aqui que eu vou aproveitar, falando só de clima, depois eu vou passar uma para o Giovanni e uma para o Léo. Do Kleber José, assim como no ciclo da cana, que terminou com o clima no Pernambuco nos séculos 16 e 17, será que este nível de plantio de cana não está influindo no regime das chuvas atual na região onde tem muita cana, Márcio? Eu não entendi bem a pergunta. Será que o nível de... Eu não entendi a pergunta. Diz o seguinte, basicamente o seguinte, será que o nível de plantio de cana não está influindo no regime de chuvas atual nas regiões onde tem muita cana? Isso pode trazer alguma coisa, esse aumento de área plantada de cana interagir com... Está querendo dizer se o aumento de área plantada está influenciando na região. Não, ainda mais de... eu acredito que a gente não tem como fazer esse tipo de associação direta. Então, poxa, ele está uma área plantada de cana maior, se ainda mais numa determinada área, se isso tem influência, né, no padrão de chuva ali, de maneira localizada. Então, essa questão climática, ela tem... a gente tende a olhar um padrão muito mais global, né, do que tão regional assim. Então, como a gente vai ver aqui, o que acontece aqui, né, do ponto de vista de distribuição de chuva, é muito fruto do que pode estar acontecendo lá no Oceano Índico, no Pacífico, até no Atlântico, através de eventos, né, e teleconexões na atmosfera que alteram o padrão de chuva. Então, assim, eu não me arriscaria a fazer esse tipo de associação direta, que aumento da área plantada em Pernambuco, por exemplo, estaria associada à redução de níveis de precipitação. Não tem como, resumindo, fazer esse tipo de associação na minha análise. Legal. Vamos partir para o prognóstico para o próximo trimestre, depois a gente pode dar andamento também nas perguntas, tá bom? Alguém tinha? Pode ser? Vamos lá, Márcio. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Partindo aqui para o nosso último tópico, né? O tópico de interesse aqui, basicamente dessa nossa conversa. Então agora olhando aí para os próximos meses, julho, agosto, setembro, né? Que basicamente esse trimestre que compreende
o nosso inverno, né? E como eu já adiantei, o inverno já é tipicamente, nas principais regiões do Brasil, um período naturalmente de poucas chuvas. Então, dentro daquela normal lá que eu mencionei, em decorrência da pergunta do colega, já é um período de poucas chuvas nas principais regiões, né, do Brasil. Então, vamos ver aí como que os principais órgãos, né, responsáveis aí pelo monitoramento climático, né, estão reportando aí essa situação para os próximos meses. Bom, mas antes disso, só entrando aí, uma vez, sempre que a gente vai falar de clima, a gente tende, né, primeiro olhar, né, para as temperaturas dos oceanos, né? E aí o fator que a gente já, inclusive, já mencionou tanto aqui, né, que é o fenômeno Laninha, né, que ele vem ocorrendo, acho que desde meados de 2020, ali julho, se não me engano, onde foi de fato decretada a presença do Laninha, né, pela agência, uma das agências responsáveis, né, que é a NOAA, vou falar mais dela ao longo da apresentação, né, mas é a agência norte-americana, né, de oceanografia e meteorologia. Então, eles são um dos responsáveis aí por realizar esse monitoramento do fenômeno Laninha. Então, a gente entrou no fenômeno Laninha, que é caracterizado aí pelo resfriamento, né, da água do Pacífico Equatorial, que é essa região aqui onde eu estou destacando o mouse. A gente observa que nessa animação, ó, dezembro, janeiro e fevereiro, a gente teve as águas mais frias, né, aqui em azul, que agora aqui caracterizando, né, o pico do fenômeno, e de lá para cá, né, esse fenômeno foi se retraindo, as águas subsuperficiais, águas mais profundas, né, foram, né, retraindo, foi aquecendo aos poucos até a gente caminhar, né, de volta para uma neutralidade, ou seja, uma inatividade do fenômeno, né, que desde o último mês, né, no reporte mensal aí feito pela NOAA, já foi determinado, aí, já foi anunciado que o Laninha tinha se encerrado e a gente, né, entrou para um período de neutralidade, né, que representa basicamente, né, dizer que o fenômeno não está ativo, né? Mas pelo fato dele não estar ativo, o que acontece lá no Pacífico Equatorial não é igual um liga e desliga, né? Eu sempre digo isso, não é igual a luz aqui de casa, que você liga, né, e ele para de influenciar. Então, isso, as influências ainda podem continuar, né, típicas, né, de um fenômeno Laninha, pode continuar, acontecendo. Uma vez que também a gente deve continuar, apesar da neutralidade, ainda dentro de um viés negativo. Tá? Então, nós temos os limites. Né? Então, aqui é justamente o monitoramento no mês a mês, né, das águas do Pacífico, nessa região aqui, né, central do Pacífico, na região que monitora, onde se monitora o Laninha, né, uma das regiões. E aqui tudo que eu estava falando. Né? A gente entrou ali em julho, em condições de Laninha, né? Então, sempre que a gente tem, né, a temperatura, isso aqui são temperaturas médias, né, como referência, né, para os últimos 30 anos. Então, quando a temperatura atual, né, com relação à média, que é a anomalia, né, ultrapassa meio grau negativo, a gente entra no que a gente chama no Laninha. Quando ultrapassa meio grau positivo, a gente entra, né, a gente diz que estamos aí sob influência do fenômeno El Niño, tá? O que não é o caso, tá? Nenhum nem outro. Então, a gente atingiu o pico lá, né, entre dezembro e janeiro e caminhamos, né, para uma neutralidade. Então, a gente deve estar ali agora em torno de uma anomalia em torno de menos 0,3. Então, abaixo de meio, então significa que a gente está em condições de neutralidade. E aí, poxa, a gente está em neutralidade agora e a pergunta é, poxa, ok, a gente está em neutralidade no momento e para frente, né? O que é que deve acontecer? Bom, então, assim, o que tem, né, as últimas atualizações da NOAA, né, com relação à probabilidade de ocorrência do fenômeno, nos dizem o seguinte. Então, esse gráfico à nossa esquerda aqui, a gente tem a probabilidade de ocorrência do Laninha
em azul, da neutralidade, permanência da neutralidade em cinza, e em vermelho, né, de uma possível evolução para um El Niño. Então, o que acontece? A gente observa que a probabilidade de a gente continuar sob influência, aliás, sem influência, né, do fenômeno La Niña para os próximos meses, ela supera, né? Ela é maior. Então, a gente tem grande probabilidade de ainda entrar na primavera, né, e no verão sob condições de neutralidade do, do Oceano Pacífico. Tá? Então, o que a gente ainda poderia, né, concluir daqui? Só que muito tem se falado de um possível repique, né, que é uma segunda onda do fenômeno La Niña. A gente pode descartar essa possibilidade? Eu diria que não, né? Principalmente porque a gente observa aqui essas linhas mais claras desse gráfico que eu mostrei há pouco, ele representa, né, que sempre que a gente tem uma primeira onda de um La Niña, né, a gente tende aí, na maioria das vezes, ocorre de a gente ir para uma segunda onda. Então, essas linhas aqui representam todos os eventos, né, de La Niña que ocorreram desde 1950, que é quando começou os registros. Então, poxa, se a gente olha para o histórico, então, olhando puramente o histórico, tá? Então, sempre que a gente, na maioria das vezes, né, que a gente tem a primeira onda de La Niña, né, a gente retorna para uma neutralidade, tende, né, a entrar, via de regra, entrar ali na segunda onda de um La Niña. Normalmente, com a menor intensidade, né, mas ainda assim a gente tende a entrar para uma segunda onda de um La Niña. Isso é possível enxergar no momento? Ainda não, né? Então, não é algo que tem se desenhado, mas a gente não pode descartar essa possibilidade, ainda mais se a gente olha que as probabilidades de ocorrência de La Niña são crescentes aqui, ao passo que a gente se aproxima da primavera. Tá? No entanto, no momento, né, as projeções ainda indicam uma maior possibilidade de permanência, né, sobre neutralidade. E aqui à direita a gente observa as projeções dos diferentes modelos que são utilizados para fazer, né, essas análises. Então temos modelos dinâmicos e modelos estatísticos também, e a gente observa aqui em azul, né, a média entre eles. Então a gente pode observar que realmente devemos ficar aí dentro de uma neutralidade ou até partindo um pouco para um viés negativo, mas enfim, muito próximo da neutralidade aí para a próxima primavera e início do verão também, tá? Então esse aí é o quadro que a gente tem mais atual das projeções, né, do fenômeno Enos, né, El Niño Oscilação Sul aí, que é tipicamente conhecido por El Niño e La Niña. E aí, né, a gente agora, poxa, ok, né, a gente deve manter neutralidade, como eu falei, o que acontece lá no Pacífico não é uma chave que a gente liga e desliga, então possivelmente a gente ainda está com esse viés negativo, né, ainda, a atmosfera ainda está respondendo a esse impulso, né, que as águas resfriaram, as águas, enfim, aqueceram um pouco, entramos em neutralidade, então o que a gente deve esperar aí do ponto de vista de distribuição de chuvas para esse trimestre, julho, agosto e setembro? Né? Então o que a gente observa é o seguinte, aqui eu trago 3 visões de órgãos competentes, diferentes, distintos, tá? Então aqui da NOAA, né, que eu já comentei aqui, ou seja, um órgão norte-americano, aqui do nosso Instituto Nacional de Meteorologia e aqui do Instituto Coreano de Meteorologia. Então, a gente observa aqui as anomalias. Tá? Então, as cores aqui mais puxadas para o vermelho, tanto nesse gráfico quanto nesse, e aqui amarronzado, significa onde nós temos a probabilidade maior de ocorrência de chuvas abaixo da média. Tá? E, ao contrário, no caso aqui em verde, né, chuvas acima da média, no caso esse gráfico aqui, a região azul, aqui também azul. Então, vias gerais, a gente observa que há um certo consenso, né, entre os 3 órgãos em apontar ainda, né, o modelo da NOAA, né, aponta que para o próximo trimestre ainda um padrão bem
notável, né, de chuvas abaixo da média sobre o centro-sul do Brasil, né, ainda essa região que a gente tanto comentou aqui na nossa conversa, tá? Então ele mostra esse padrão bem definido. É algo que também o modelo do IMED também aponta, né, esse padrão, tanto em algumas regiões do extremo sul do Rio Grande do Sul, né, e algumas regiões aqui do oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul, ali com chuvas variando de dentro a levemente acima da média, né, mas no geral a gente observa o centro-sul do Brasil, a maior parte da região com chuvas ligeiramente abaixo da média, assim como grande parte do sudeste e centro-oeste do Brasil. A faixa leste, a região do nordeste, deve ocorrer chuvas dentro, muito próximo, né, ao esperado, ou seja, muito próximo à normal climatológica, né, lembrando que esse é o período seco dessa região aqui do interior do Nordeste e o período úmido aqui da faixa leste do Nordeste, tá? E o modelo aqui coreano bem condizente, né, com o que nosso modelo do IMET tem apontado também. Então, centro-sul do Brasil e parte aqui do centro-norte, parte do sudeste e centro-oeste aí tendendo à ocorrência de chuvas ligeiramente abaixo da média. Então, com exceção aí do extremo norte do Brasil, as demais regiões devem ter, de fato, esse padrão aí mais tendendo a chuvas ligeiramente abaixo da média dentro do próximo trimestre, agora de julho, agosto e setembro. E aí, o IMET ele faz, né, uma distinção, uma separação no mês a mês. Né? E aqui, né, nós trouxe esses mapas, né, porque aqui a gente tem ainda com relação à chuva, né, no mês a mês. Então, julho, agosto, setembro. Aqui são a precipitação total prevista para cada mês. Então, lembra lá na frente, lá atrás que eu falei, realmente, né, a região central do Brasil, né, naturalmente é a região que chove pouco nessa época do ano. Então, como vocês sabem, tá? Então, aqui é o total previsto e aqui é o quanto isso vai, né, se distanciar, né, da média. É a anomalia, né? Então, nessas regiões mais acinzentadas é onde a precipitação deve girar muito próximo à média climatológica, né? Acima do esperado as regiões mais azuladas e abaixo do esperado as regiões mais destacadas em vermelhos, aqui nesses painéis inferiores. Então, a gente observa, né, de um modo geral, entre julho e agosto, né, a precipitação deve se manter realmente muito próximo à média na região do centro-oeste, sudeste do Brasil, né? Então, trazendo aqui em agosto, né, a gente já tem aqui um destaque maior para algumas regiões com possibilidade de chuvas ligeiramente abaixo da média, ainda pegando oeste do Paraná, parte do noroeste, sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul, né, centro-sul do Mato Grosso do Sul e grande parte, né, do estado de São Paulo, aí, tendendo a chuvas ligeiramente abaixo da média. E aí a gente traz um destaque aqui para o mês de setembro. Tá? E ali, setembro já é o mês onde a gente já, em Paraná, Goiás, a gente já tem, né, a abertura, né, do calendário de plantio, se eu não me engano, ali a partir do dia 15, tá? Então, a gente já percebe aqui, né, para setembro, uma probabilidade, né, uma tendência, né, de chuvas ligeiramente abaixo da média, tá? Tanto para o sudeste do Brasil, né, e também grande parte do centro-oeste. Então, ficando como exceção aí a região ali mais do sul do Brasil, chegando até o sul de Santa Catarina, a região das serras gaúchas e catarinenses, a região da Campanha Gaúcha, extremo sul do Rio Grande do Sul, ali com tendência de chuvas ligeiramente acima da média. Tá? Então, o que a gente olha aqui? Então, poxa, mês ali de abertura, né, de calendário de plantio, a gente ainda nas principais regiões, principalmente região central, né, a gente vem dos meses secos, julho, agosto, e setembro, né, quando as chuvas já normalmente já tendem a retomar, né, nas regiões mais ao centro do Brasil,
a gente já observa que pela tendência que nós estamos observando, que essa retomada, né, a exemplo do que vem acontecendo nos últimos anos, seja um pouco mais lenta também, tá? Com relação às temperaturas, então, de um modo geral, a gente já pode aí dizer, né, olhando dentre as 3 fontes, os 3 órgãos competentes, eles também, né, têm se conversado entre si, né, que a gente observa uma tendência de anomalias mais acentuadas, né, de temperatura sobre o centro-norte do Brasil, né? Então, todos os modelos aqui dos diferentes órgãos tá, né, tem um consenso com relação a isso. Então, e para o centro-sul, né, um pouco as temperaturas mais amenas, ou seja, anomalias não tão acentuadas, mas a gente pode dizer aí que, de um modo geral, né, as temperaturas nas diferentes regiões do Brasil, né, dentro desses meses de inverno, tende a ficar ligeiramente acima da média. Então, vindo para o mês a mês, a gente tem aqui temperaturas médias previstas, né, que os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, e aqui o quanto essa temperatura, né, deve se distanciar, né, como ela deve ficar em comparação com a média. Então, acima da média, que é o esperado, ou abaixo do esperado. Então, de modo geral, com raras exceções, a gente observa, né, que as temperaturas, mês a mês, aí, como é que ela deve se comportar, né, ligeiramente acima do esperado, com destaque aqui para setembro, onde essa região, vindo lá desde a região central do Mato Grosso do Sul, passando aqui pelo oeste de Goiás, pegando grande parte do estado do Rio Grande do Sul, é uma tendência aí de fortes anomalias, né, ou seja, altas temperaturas no mês de setembro, né, para essa região aí, pegando desde o Mato Grosso do Sul, passando por oeste de Goiás, indo até o extremo sul do Brasil. Então, anomalias que podem chegar aí na ordem de 2 graus acima da média, tá? Bom, com relação a tendências mais a longo prazo, sazonal é isso, e aqui apenas para fechar, né, eu costumo trazer o que a gente chama de previsão de tempo estendida, né, que é um olhar ali para os próximos 15 dias. Então, basicamente, né, para a gente fechar esse mês de junho aqui, fechar essa janelinha que ficou em aberto, né? Então, a gente pega agora o final do mês de junho e entra ali ainda no primeiro decêndio de julho. Então, para a gente ver o que aqui nós temos aí, que a gente pode esperar de chuva para os próximos dias, tá? Então, aqui é basicamente a animação, né? E essa aqui é a animação, né, de 6 em 6 horas, né, dos próximos 15 dias. E aqui é o acumulado final. Então, aqui ele vai acumulando de 6 em 6 horas, e aqui é o acumulado final, né? Para o dia 9, né, até o dia 9 de julho, ou seja, de hoje até o dia 9 de julho, é o que a gente deve ter de precipitação acumulada. Então, a gente observa, então, ainda o centro-sul do Brasil deve ser contemplado aí com as chuvas, né, mais volumosas, né? Estado do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, oeste e noroeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, também ficando com os maiores volumes de chuva aí nos próximos 15 dias, né? Em menores proporções, né? Chegando esses acumulados, essas chuvas podendo atingir, né, até ali parte do sul de Goiás. É uma região também que está precisando, né, de chuva, como a gente viu, está com os níveis de umidade do solo bem baixos no momento, tá? Então, toda a região aqui do Cealba, né, também que está com a safra de milho em curso, então também devemos ter, para os próximos 15 dias, né, chuvas bastante expressivas, então água não deve ser problema, e o extremo norte do Brasil também está com chuvas bem significativas. Então, esse é o retrato aí, né, do que a gente tem previsto para os próximos 15 dias do ponto de vista de acumulado de chuva, tá? Então, muitas regiões a gente ainda, né, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, né, o milho em fase crítica, né, precisando de água. Então,
vamos ver se essa continuidade de chuva ainda também colabora aí para que a gente não venha ter uma quebra tão acentuada ainda no milho safrinha, né? Apesar de, como a gente já falou, uma certa quebra a gente já espera devido a tudo, né, que ocorreu na safra até o momento. Bom, pessoal, da minha parte é isso. Fico aqui à disposição para a gente discutir de maneira mais aprofundada todo esse conteúdo apresentado, tirar algumas dúvidas, né, se alguém tiver dúvidas. E, enfim, agradeço aí a oportunidade mais uma vez, tá? Valeu, pessoal. Valeu, Márcio. Obrigado aí pela apresentação, pelo conteúdo muito rico do material que você mostrou. Eu recebi no chat, no WhatsApp aqui, o depoimento de um colega que está participando. Então, é bastante informação e a gente precisa parar para refletir, né? E aí, essa tua apresentação a gente vai poder compartilhar, Márcio? Posso sim, tranquilamente. Então, legal, Posso. acho que você compartilha, a gente vai encaminhar para todos os participantes, e aí cada um vai poder depois ir dando uma aprofundada nas informações, nas análises. Carbone, temos alguns questionamentos, algumas dúvidas, comentários? Temos sim, vou passar uma para o Léo que ficou da outra vez, aí depois a gente volta a bombardear o Marshall aqui. Tá. Léo, são duas perguntas, tá? Uma de um colega do banco que faz um questionamento sobre a carteira de trigo sequeiro no Goiás e Distrito Federal, e outra, que é lá do Ítalo de Formigueiro, ele mandou uma mensagem aqui dizendo se esse ganho no CPF aplicado, como que ele é replicado nas regiões ou na carteira em relação a esse aumento, se você pode falar alguma coisa disso, desses 85%, como que foi refletido nisso aí, em questão regional também. Não, tá joia. Bom, primeira questão, né, do trigo no Centro-Oeste. É uma fronteira que precisa ser explorada com cuidado, né? Tem uma característica climática diferente, né? E aí o Marshall pode até falar sobre isso. Consequentemente, há necessidade de utilizar materiais, né, geneticamente adaptados para o Centro-Oeste, né? Assim, mas é um movimento que pode acontecer, mas que deve ser feito com cuidado. Bom, do ponto de vista de carteira, 95% da nossa carteira de trigo, a gente tem pouco mais de 2.000 apólices, né? Cerca de R$500 bilhão em exposição para esse ciclo, está concentrado na região sul. Claro, isso é tradicional, é uma cultura tradicionalmente cultivada em regiões de clima mais temperado, com temperaturas mais amenas, né? Precisa de frio, por isso que a genética é fundamental para adaptar material para o Centro-Oeste, que tem outra característica, do ponto de vista de clima. Então, Goiás, para dizer que não, nós temos 4 apólices, tá? Lá expostas, Distrito Federal não temos nada, e 95% está aqui entre São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, né? E uma parcela pequena também em Santa Catarina, tá? A outra questão, cara, era com relação, depois vocês me dizem aí se ficou respondida a questão, tá? Então, é uma fronteira que tem que ser explorada com cuidado e com muito estudo, né, do ponto de vista de adaptação de materiais para o Centro-Oeste, trigo. CPF aplicado. Bom, a concentração desses ganhos, ela se dá por todo o país, tá? Porque, assim como as bonificações ocorreram por todo o país, né, então não há nenhuma concentração, não estou bonificando apenas Minas e São Paulo, que têm resultados melhores, né? Não, isso a gente viu claramente lá nos mapas que isso acontece de forma dispersa. Ah, então, acho que eu não concentraria ou destacaria alguma região nesse momento. Até porque é uma condição muito heterogênea também, né? No mesmo município, numa mesma localidade, numa mesma mesorregião, você vai ter essa proporção. Tá? Isso eu posso afirmar que é linear. Você tem a proporção de
grande parte dos produtores com resultados melhores e mais condição de bonificação para isso, tá? E temos, sim, a necessidade de ajuste numa minoria em detrimento aí de um resultado um pouco mais adverso no histórico. Tá? Isso serve para bloqueio também, né? Que é a recusa dos riscos, né? E com relação ao bloqueio, é um tema que tem sido posto à pauta, né, com frequência. Os bloqueios de CPF. Eu acho pertinente também, como a gente está falando dele também, né, bem rapidamente, dizer que, né, não se trata de bloqueio ao CPF, e sim de uma recusa de risco. Tá? A gente está olhando sempre do ponto de vista de risco, né? Nós estamos olhando a pessoa, né, e sim o risco e os seus impactos na nossa carteira do ponto de vista de resultado. É um movimento necessário, né, justamente para manter ou até melhorar, se for possível, as condições do município, que é a base, né, tanto para o ajuste, né, do ponto de vista de bônus, quanto de agravo, se for necessário. Tá? Bacana, Léo. É importante deixar claro que o seguro é o mutualismo, né? Então, ou seja, a composição da carteira que nos aporta e nos mantém aí na atividade. Chegou mais uma, Marshall, aqui é do seu Manuel, né, um colega nosso aí da agência da Rua da Paz. Ele pergunta o seguinte, essa questão das chuvas, né, em relação aos solos, como que funciona assim, o volume próximo à safra, por exemplo, em solos... no Centro-Oeste, a gente está vendo que o reservatório do solo está um pouco precário, né, digamos assim, não está tão não tem muita umidade, né, no solo. Isso daí tem alguma previsão mais próxima à safra de chover e manter para o plantio, ou vai ser um problema que o produtor terá que pensar na data que ele terá que implantar a lavoura, aí, pensando nas safras de verão que se avizinham? Legal, Carbone, excelente essa pergunta. Como eu estava adiantando, como a gente estava comentando, estamos entrando no período, né, que é do inverno, então tipicamente seco nessas regiões onde se planta a soja, tá? Então estamos entrando no período seco, então a tendência agora é que a reposição de água no solo venha ocorrer a partir da segunda quinzena do mês de setembro apenas. Então deve ocorrer depois desse período de inverno, tá? Então podendo aí os níveis, né, voltar a casa ali dos 60% ou mais, para que o pessoal consiga dar início à safra de maneira com a umidade do solo minimamente adequada. Então, essa perspectiva aí, dentro dos próximos 3 meses, ela vai ficar dependente ali, a umidade do solo, de eventos mais pontuais de chuva. Então, não seria uma reposição generalizada. Ok. Tem mais algum questionamento, Carbone? Por enquanto não, Dizá, mas se alguém tiver, só reforçando, temos aqui o chat e o QIA, Question and Answers, e aí a gente fica à disposição de gerar o conhecimento aí com todos. Legal. A gente está chegando também no horário que a gente tinha combinado com os participantes. Paulo Hora está participando com a gente, o executivo da Diretoria de Agronegócio, Diretoria de Seguros Rurais. Paulo Hora, está aí na tela? Diz só dando um recado, o Márcio mandou aqui no chat o monitoramento dos níveis dos reservatórios, para quem tiver algum interesse em está aí www.ana.gov.br/SAR/CI. Beleza. Valeu, Márcio. Obrigado. Muito bom. Isso aí, cara. Valeu. O Dias, acho que tem que adicionar o Paulo aí como Ele respondeu que ele está na área aqui. Vamos... O Paulo Hora está vendo, então, Elizabeth, se puder compartilhar o Paulo Hora. E vou colocar, só um minutinho. Por favor, para daí ele dar um recado também. Agradecer bastante aí, Márcio, a tua apresentação, o material que você compartilhou, enfim, um conteúdo muito denso,
e traz bastante informação para quem está diretamente ligado ao agronegócio, né? Tanto produtor, banco, assessoramento técnico e o nosso time da área da Brasilseg. E a gente vai disponibilizar para os participantes para poderem olhar, analisar isso, fazer o acompanhamento, até que a gente faça a próxima reunião periódica com esse time também, né, Márcio? A gente tem feito trimestralmente, a gente tem atualizado essas tendências e permite esse trabalho todo, acompanhando o que está acontecendo nas diversas regiões do Brasil. Isso, acho que o Paulo já está na área. Só cruzar. Se o Paulo Hora estiver na área, puder dar a sua palavra. Bem, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo, Giovanni? Ouvindo, sim. Estamos. Não estamos te vendo, Legal, mas aí, agora apareceu? Apareceu também. Beleza. Bom dia aí, pessoal. Eu vou fazer só alguns complementos aí, uns comentários rápidos. Eu consegui acompanhar boa parte da live também, entrei já tem um tempo, peguei o começo da fala do Márcio. E primeiro agradecer, né, pessoal, aí a organização, Giovanni, Carbone, Leozinho, Márcio pelas palestras, Loreno, Danielzão também, que eu sei que está muito envolvido nisso, e todo o time do banco, principalmente o pessoal técnico que tem nos ajudado, o pessoal da Gerag, as assistências, os agrônomos que conhecem profundamente o tema, né? A gente teve na live anterior aí uma discussão muito bacana e rica em relação aos cultivos de inverno, e agora esse complemento aqui falando de clima e trazendo um pouco o cenário da nossa exposição em seguros. E aí só reforça, né, pessoal, o quão é dinâmico e a variabilidade é tão grande em relação à agricultura, né? Quantos riscos aí nós estamos expostos quando fala de clima. O Márcio trouxe bem as probabilidades olhando para o médio prazo, mas a gente sabe que no curto prazo também muita coisa muda, né, Márcio? Então, vídeo que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, que a expectativa de quebra era bastante severa, e até o mercado segurador bastante preocupado, os agricultores preocupados, e não foi tão ruim assim como na safra 19 e 20. Então, no curto prazo, sempre muda e tem esse acompanhamento nosso constante aqui. A gente tem tentado, na área de seguros, trazer esse olhar climático de uma forma mais frequente e realmente integrada com as nossas análises aqui de gestão de risco, e fazendo sempre o vínculo com a agricultura, com o impacto na agricultura. A gente escuta, hoje tem muito canal, né? Então você escuta falando de clima em tudo quanto é lugar, mas é importante tentar convergir para esse olhar mais específico do nosso interesse e vincular com a agricultura. Então acho que o pessoal aqui fez muito bem esse trabalho. Agradecer muitas perguntas que vieram muito oportunas e ajuda a engrandecer o debate. E reforça, né, pessoal, a necessidade de mitigadores. A gente tem que falar disso constantemente. Acho que no lançamento do Plano Safra agora o banco também está organizando as lives que vão ser divulgadas aí pelo Broto, e vai ter um tema específico de mitigadores para falar das opções de derivativos do banco, que tem o olhar para preço, mas também falar de seguro. A gente tem o seguro de faturamento, que olha para as duas pernas aí de risco, e também o seguro agrícola, que é mais focado na quebra de produção. E tem tudo a ver com tudo que foi conversado aqui, referente a essa variabilidade climática, padrões climáticos, mudanças de curto prazo que podem ocorrer e os níveis de severidade que impactam as culturas, e o produtor está totalmente exposto a isso. E nós temos produtos de seguro cada vez melhores para dar tranquilidade nesse processo de produção. Então, é mais um reforço, e é muito bacana ter essas lives aqui internas. Espero que a gente continue com os temas e com todo o apoio do time do banco. Vamos integrar as equipes técnicas, tem muito conhecimento embarcado, a gente tem muita gente boa aqui dentro do nosso conglomerado. E o que eu tenho conversado com o pessoal, a gente falou lá com a Gerag também, o Galo está envolvido nisso, é construir os conteúdos para os produtores, né? A gente usar a nossa capacidade interna para levar conhecimento para os clientes. Então, tem uma discussão de podcast diário, que vamos montar isso em conjunto. Talvez essa parte também de lives mais curtas, ou se a gente conseguir embarcar na nossa plataforma lá no Broto e dar acesso para os clientes, eu acho que é muito legal. A gente tem que disseminar esse conhecimento. Então, só deixo aqui meu agradecimento, excelente qualidade de trabalho, e obrigado aí, pessoal, Carbone, Loreno, Dizão, Leozinho, Márcio. Excelente, parabéns. Conte comigo aqui sempre. Valeu, Paulo Hora. Obrigado aí. Obrigado
mais uma vez a todo o pessoal. Agradecer bastante os participantes, como o Paulo Oro falou, esse time técnico do banco de alto nível, de alta qualidade, que tem conhecimento, tem proximidade com o produtor, que dá todo o apoio técnico para as agências, para a rede do banco, né? Parabenizar o trabalho que vocês fazem, agradecer muito a atenção de vocês nessa conversa que nós tivemos, agradecer os demais, Marshall, Léo pelas apresentações, Carbone e Loreno. A gente fica com a convicção de que foi mais um evento importante e a gente vai ter, logo mais a gente vai fazendo novas rodadas como essa, com a participação, inclusive, e apresentações feitas pelo quadro técnico do banco para o pessoal nosso, né? Então, diante disso, a gente encerra a nossa conversa de hoje, agradecendo mais uma vez, desejando bom trabalho para todos, muito sucesso, boas realizações, fiquem com Deus. Abraço, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.